Boa noite, pessoal. Vamos lá para mais uma aula nossa da residência médica em medicina intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio Castro, no feriadão de Corpus Christi aí, né? Para terapia intensiva não existe feriado, então a gente vai dar continuidade à nossa aula hoje sobre insuficiência cardíaca direita. Quem vai falar sobre o tema é o Dr. Paulo Vitor, nosso intensivista, também preceptor lá e horizontal do hospital. Áudios fechados, vídeos abertos, viu, turminha? No final a gente faz uma resenha. Obrigado, Paulo. Um abraço aí, boa aula para nós. Beleza, turma. Obrigado, Luigi. Seguinte, gente, algumas considerações iniciais. O tema é um pouco mais complicado da gente pesquisar, estudar e montar a aula. Se depois tiverem curiosidade, procurem aí nas plataformas de busca, seja ela qual for, vocês vão ver que é difícil achar o tema assim, separadamente, né? A gente tem nos guidelines de insuficiência cardíaca, mas geralmente a insuficiência cardíaca direita não é a estrela do negócio. Inclusive, tem um editorial de 2017, 2018, de um jornal de anestésio, falando justamente isso, o ventrículo esquecido, né? Tanto do ponto de vista pesquisa, quanto na nossa prática, né? Então, a aula hoje ela é baseada principalmente num material que a American Heart publicou para tentar preencher parcialmente essa lacuna, mas não é um guideline mesmo. Vocês vão ver que, diferentemente do que eu tenho tentado, né, trazer e passar para vocês, essa aula não tem muita discussão sobre evidência, medicina baseada em evidência, que a gente tem tentado, né, promover aí, né, ela tem os seus limites, e isso aqui é um bom lembrete sobre essa limitação da medicina baseada em evidência. Beleza? Mas vamos lá, às vezes dá para a gente tirar alguma coisa aí de bom. O roteiro da aula é o seguinte, vou falar são rápido, uma fisiologia, anatomia, algumas coisas bem rápido, eu acho que vocês já estão cientes do que eu vou falar, um pouquinho da fisiopatologia de quando a coisa desanda, algumas informações, epidemiologia não é bem o termo, não, vocês vão entender quais são essas informações relevantes, para a gente começar a fazer um raciocínio beira-leito mais apurado. Vou discutir um pouco de manifestações clínicas, as etiologias, é bom que vocês tenham isso na cabeça, estruturado. Vou discutir um pouquinho de diagnóstico e, finalmente, o manejo. Tá? Bom, então, insuficiência cardíaca direita. Só é importante lembrar que a disfunção não necessariamente é do VD. Tá? A gente tem, entre outras estruturas mais raramente acometidas, a cúspide, o átrio e o pericárdio, podendo ser a disfunção primária, tá? E a disfunção, ou seja, a disfunção de VD e insuficiência cardíaca direita não são sinônimos, né? Então, é importante que a gente lembre das outras estruturas na hora de raciocinar aqui, quando estiver diante de um quadro que caracteriza disfunção de coração direito, tá? Bom, lembrar que o VD tem uma parede muito fina e muito complacente. Vocês lembram daquela história que o VD não consegue vencer pressão alta? É isso mesmo. Vai ter um detalhezinho mais para o final da aula, porque a gente meio que decora que ele aguenta volume, mas não aguenta pressão, né? Não é bem assim, não. Mas vamos lá. O volume sistólico gerado pelo VD, então ele é determinado por retorno venoso após carga, ela é muito importante aqui, né? A complacência pericárdica e a contratilidade do VD, mas um ventrículo que tem uma parede de 2 a 3 milímetros, essa contratilidade é parte pequena, né? Disso aí. Lembrando, parede livre, né? O VE contraindo, ele também gera força contrátil total ali do sistema.
Bom, tanto é que a contratilidade do VD em específico ela é pequena, que ela gasta só 1/6 daquilo que o VE gasta, tá? E boa parte desse volume sistólico, ela vem de momento linear do retorno venoso sistêmico, caminha para a circulação pulmonar sem muita barreira mecânica, geralmente, em estados não patológicos, né? Um sistema de baixa resistência. Tá? Beleza. Então, fisiopatologia, eu dividi aqui em insuficiência cardíaca direita crônica e aguda. A gente provavelmente vai encontrar mais pacientes, né, na nossa unidade com a disfunção aguda, mas a crônica também pode culminar em compensações que a gente vai ter que manejar, tá? Então, a insuficiência cardíaca direita crônica, ela é a causa mais frequente dessa condição é a insuficiência cardíaca esquerda, tá? Existe uma separação das causas de hipertensão pulmonar entre, né, as causas idiopáticas, causas primárias de hipertensão ali isoladas, que são o grupo 1, o grupo 2, que seriam a insuficiência cardíaca esquerda, as disfunções cardíacas primárias, grupo 3, que são as pneumopatias, DPOC, e por aí vai. Tá? Então, dentre essas causas, a disfunção esquerda é a que mais frequentemente causa essa condição de hipertensão pulmonar que gera disfunção direita crônica. Tá? Numa primeira fase dessa disfunção, a gente está trabalhando só contra a pressão hidrostática, né? Eu tenho pressões aumentadas do meu coração esquerdo, isso de forma retrógrada gera pressões aumentadas do sistema pulmonar. Com o passar do tempo, vai havendo um remodelamento dos capilares, tá? Eles vão se rearranjando ali, e aí você tem um mecanismo misto, que é pré e pós-capilar. Aí que o bicho começa a pegar. As doenças pulmonares são esse grupo 3, né, DPOC principalmente, geram hipertensão pulmonar por um mecanismo diferente. É multifatorial, mas o mais importante é o remodelamento que vem por causa de hipóxia crônica, tá? Que gera vasoconstrição compensatória. Com o tempo, essa hipóxia crônica gera um remodelamento que também fica perpétuo, tá? É o famoso corpo pulmonar. Bom, aqui só, olha para vocês verem. Primeira coisa que é interessante olhar aqui. Olha como é que a geometria do VD é bem diferente. Ele abraça o VE, né? De normalidade, que a força contrátil dele, ela é muito setorizada, né? É diferente daquele ventrículo esquerdo que consegue ter uma anatomia que favorece ali uma contração mais uniforme e tudo mais. E aí, quando você tem um desarranjo disso aí, um remodelamento, aí que desanda tudo. Estão vendo esse EVD globoso aqui todo alterado, a arquitetura dele toda alterada. Então, geralmente, a gente tem umas fases, né? Umas etapas. Primeiro, uma certa hipertrofia, que obviamente não é aquela hipertrofia tão importante como acontece no ventrículo esquerdo. Depois você tem uma dilatação, fibrose dessa parede. Aí, enfim, com uma anatomia desarranjada, com fibrose, dilatação, aí ele bate biela mesmo. Bom, e a insuficiência cardíaca aguda, direita aguda, ela acontece nos casos de aumento abrupto, de pós-carga, dois mecanismos mais comuns, tá, gente? Não são só esses, mas vamos lembrar desses principalmente. Aumento abrupto de pós-carga, embolia pulmonar, hipóxia, acidemia, né? Hipóxia, lembrar nas situações de SARA, a gente enfrentou bastante disso, e queda abrupta de contratilidade, infarto e, de forma menos frequente, miocardite.
E essa redução, ou seja lá qual for o mecanismo inicial, gera uma diminuição do volume sistólico, muito daquele sangue fica represado no VD, ele engurgita. Quando ele engurgita, ele não precisa de uma situação de cronificação desse engurgitamento para gerar regurgitação tricútica. Já tem um mecanismo de disfunção. Outro mecanismo de disfunção, se eu tenho um VD dilatado, eu tenho um septo interventricular deslocado, restringe o enchimento diastólico do VE, piora o meu débito cardíaco. E, por fim, eu gero uma hipoperfusão coronariana, diferentemente do ventrículo esquerdo, em que eu tenho perfusão coronariana, tanto na sístole, diferente do VE, que a perfusão é predominantemente na diástole, o VD ele precisa de perfusão na sístole e na diástole. Essa é a fisiologia habitual dele. Então, quando eu tenho um VD que está aumentado, por parede tensionada, aquele momento que também é importante de perfusão coronariana da sístole, ele se perde. E aí eu faço isquemia dessa câmara também, tá? Então, vejam aqui que esse lance aí do VD se dar bem com volume não é bem assim, não, tá? A gente vai retomar isso lá na frente. Aqui é um gráfico interessante para vocês verem como é que cada ventrículo enfrenta aumento de pressão, né? Tanto absoluto como, principalmente aqui, absoluto, né? Se fosse percentual, essa média aí do ventrículo esquerdo estaria bem maior. Só para vocês verem que situações em que, né, pode acontecer de forma como uma embolia pulmonar, ou numa SARA, uma ventilação mecânica, né, com aumento das pressões intratorácicas, como é que um aumento, um deslocamento de pressão média aí de 10 para 20 faz o meu volume sistólico do ventrículo direito cair, assim, muito, né? Então, é um negócio que, assim, a gente tem que raciocinar mesmo. Claro, quando você está na TEP, você lembra disso o tempo todo, mas às vezes um cara que está diante de uma hipóxia mais grave, a ventilação mecânica, um SARA, às vezes a gente pode subestimar o efeito hemodinâmico disso aqui. Aqui só uma figura para mostrar esse deslocamento do septo. Olha como é que você muda aquela estrutura, aquela bolotinha do VE, que é tão importante para ele funcionar bem, né? Além da restrição volumétrica, você tem um desarranjo da anatomia do ventrículo esquerdo, que geralmente é um facilitador do seu funcionamento. Então, olha como é que um VD aumentado, engurgitado, aquele lance do volume, dá volume, porque é disfunção de VD. De novo, não é bem assim. Aqui é basicamente, né, tem alguns detalhes aí, mas é basicamente o que eu falei. Eu recomendaria os residentes a dar um print aqui nisso aqui, depois dá uma olhadinha com calma, porque é interessante isso aqui, como é que as coisas se retroalimentam e tal, e para mostrar que né, você começa com um aumento de pós-carga e aí depois você tem uma série de problemas de funcionamento direito. Bom, as informações ali interessantes, né? Primeiro, existe uma definição imprecisa, e vocês vão ver que na parte de diagnóstico não está claro o que é essa insuficiência cardíaca. Não está bem definido. E como as etiologias são tão diversas, né? Essas estimativas de prevalência são difíceis. Existem alguns estudos aí, enfim, que estimam em torno de 50% dos pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida e de 20 a 40% daqueles que têm a fração de ejeção do VE preservada. Então, é relevante, né? Outras informações importantes, cerca de 25% dos casos de embolia pulmonar, todos, né? Todos, aquele que é diagnosticado, tem algum grau de insuficiência cardíaca. E 8% dos casos de embolia pulmonar com uma disfunção importante, com estabilidade hemodinâmica, tá?
O comprometimento hemodinâmico acontece em torno de 25% a 50% dos casos do infarto de VD, principalmente quando você tem um predomínio de uma circulação por coronária direita e fecha ela proximal. Tá? Só para a gente, essas informações eu acho interessante ter, assim, só para a gente saber o que a gente tem, onde a gente está pisando, né? Qual é a frequência que isso vai aparecer para a gente. E como provavelmente a gente não detecta isso, né? Quando chega o cara lá com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida, meio a meio. 50% vão ter disfunção de coração direito e a gente não raciocina muito em cima dele. Manifestações clínicas. Na doença crônica, eu tenho edema, turgência jugular, hepatomegalia, ascite, muito frequente ter arritmia supraventricular, FA principalmente, síndrome cardiorrenal, síndrome cardiohepática, levando a hepatopatia congestiva e cirrose cardíaca. Tá? E um negócio interessante também é o acometimento gastrointestinal. Olha que interessante. Você tem uma condição de desabsorção, desnutrição, edema de alça, que aumenta a pressão intraabdominal, piora a perfusão renal, aumento da passagem de toxinas bacterianas para o sistema, gerando um estado inflamatório sistêmico perpetuado. Então, assim, aí o camarada vai retroalimentando, desnutrição, aumenta de novo o edema de alça. É uma confusão isso aqui. Insuficiência cardíaca aguda. Você vai ter um paciente que está hipoperfundido, tá? O paciente vai estar hipotenso, cianótico, tempo de enchimento capilar prolongado. Aí, do exame físico, você vai ver urgência, algo bem importante, mas aquele edema periférico, ele provavelmente não vai ter, porque não deu tempo de fazer, tá? Já a congestão hepática acontece ali, pode você não ter uma hepatomegalia, mas a dor vai ter, porque você parou o sistema de drenagem de forma abrupta, vai ter estase venosa no fígado e vai doer, né? Tá? E você vai ter congestão pulmonar se tiver disfunção de ventrículo esquerdo associado, tá? Então, via de resto, se tiver uma insuficiência de coração direito pura, você vai ter campos pulmonares livres, no seu exame físico, ultrassom. Etiologias, forma crônica, hipertensão pulmonar crônica, né, com todas as suas possíveis etiologias, né, desde as primárias, as cardiológicas, que estão aí para baixo, as pneumopatias, DPOC, tá, e as doenças congênitas, tá. Agudo, que é importante, embolia pulmonar, situações de hipóxia aguda, vale destacar o SARA, né? Infarto de VD, miocardite, insuficiência cardíaca de alto débito, às vezes com instalação de fístula para diálise, se aumenta ali, você tem um coração direito com uma situação de hiperdinamismo, isso também pode gerar uma condição de função aguda. Positivo de assistência ventricular, em que você também sobrecarrega, do ponto de vista volumétrico, o lado direito do coração e tamponamento. Aqui um quadro muito interessante, porque ele divide agudo e crônico e divide os três mecanismos principais aí, para que você raciocine a partir de onde ele gera a disfunção de coração direito. Acho que essa aqui também vale um print aí. Se bem que tem estudo, esses quadrinhos aqui foram todos tirados daquele documento da American Heart, tá? 2018, não é difícil de encontrar. Bom, diagnóstico. Como eu falei lá atrás, ausência de critério bem definido. Geralmente, você compõe esse diagnóstico como? Você tem uma apresentação clínica compatível, aquilo que a gente discutiu, dá para, se fizer uma anamnese e um exame físico bem feito, dá para você ter boa pista disso aqui, um mecanismo etiológico compatível e uma propedêutica complementar, que geralmente é o eco, tá?
Em alguns casos em que existe dúvida, você pode partir para ressonância, tomografia cardíaca, e o cateterismo é o padrão ouro. Normalmente não é necessário, a menos que você entenda que existe uma etiologia coronariana, né? Que aí o exame está justificado para isso, para a extensão da propedêutica da etiologia. E aqui a Cíntia vai dar um print nisso aqui, são as características ecocardiográficas da disfunção, tá? Então, a gente normalmente, né, assim, mais comumente usa o TAPS, o S' também, que a gente apura utilizando o Doppler, e aí a gente coloca também na posição muito semelhante ao que a gente usa para calcular o TAPS, e vê mensura a onda positiva ao Doppler naquela região. Se você tiver uma velocidade menor que 9,5 centímetros por segundo, você já assume que pode haver, de fato, uma disfunção daquele ventrículo. Né? Eu acho que é TAPS, é S', mas eu acho que depois eu vou mostrar uns vídeos aqui, eu quero que vocês batam o olho ali nos exemplos, vocês não esquecerem que é um coração direito baleado. Não vai ser difícil de identificar isso, não. Eu acho que até agora. O Luiz falou que não está dando para ouvir o áudio, tá? Eu vou colocar aqui para tocar e vou falando para vocês. Espera aí. Então, aqui ele está dando um apanhado da anatomia e vai falar sobre a mensuração do TAPS, tá? Então, vocês viram ali o cutoff do negócio, do TAPS, né? Menor que 17. Aqui, ó, ele está mostrando aqui que eu vou procurar a borda lateral do anel tricúspide e vou jogar o meu marcador do modo M, tem que pegar toda a extensão do ventrículo, até a porção apical, tá? Eu não posso encostar nas paredes, não. Depois que eu jogo o modo M, eu vou, já posicionado ali naquela borda lateral, eu vou mensurar aquela amplitude, tá? E essa amplitude tem esse valor de referência de 17, que a gente consideraria aí um valor normal, tá? Beleza, esse é o TAPS. Mas o S' eu não trouxe, não. Depois os residentes a gente pode até tentar fazer isso lá, calma. Aqui interessante, ó, vou passar para frente aqui, olha como é que é um ventrículo normal. Olha isso que interessante, uma fatia de queijo aqui. Realmente ele é triangular. Vocês veem aqui que quem chega perto do septo é a parede livre, né? Vocês estão vendo o anel da tricúspide excursionando, indo lá para cima, subindo ali na imagem. Então, lembra disso. Formato de triângulo, parede livre, ela que se aproxima do septo, e o anel da tricúspide subindo e descendo, tá? Guarda essa imagem que isso é um VD normal. E, normalmente, 1/3 do tamanho global da imagem que você está vendo, tá? Vamos usar o apical 4 câmeras, ali até para o TAPS e tal, você consegue ter uma percepção boa disso, não sei que você tem uma janela limitada. Olha um coração direito baleado. Olha como é que essa parede livre, vocês estão vendo o meu mouse? Bom, olha a parede livre aqui, como é que ela não se mexe. Quem mexe aqui é o septo. O septo está vindo para dentro. Ele que está ajudando a contrair um pouquinho. A parede livre, ela não se aproxima do septo, é o contrário aqui, né? Olha o anel da tricúspide, como nem sai do lugar direito, né? Olha esse átrio direito. Olha aquele formato triangular de fatia de queijo. Não tem nada disso, né? Esse coração direito aqui está péssimo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para frente. Eu acho que o principal era essa diferença. Assim. Depois ela fala outras coisas aqui também, mas o mais interessante eu acho que eu já falo. Tá? Beleza.
Manejo. Manejo aqui, tem um manejo geral, né? E não vou ficar repassando coisas que vocês já sabem, de suporte, mas lembrar de corrigir hipóxia, porque é um fator de perpetuação, de amplificação do problema. Lembrar que a questão volêmica é central aqui, porque em alguns casos você tem que tirar volume, e em alguns casos você tem que dar com parcimônia esse volume, tá? Então, se você tem disfunção de ventrículo esquerdo, se você tem uma sobrecarga volêmica por causa de regurgitação tricúspide ou pulmonar, você deveria, a princípio, manejar esse paciente para tirar um pouco de volume do sistema, tá? E aí, o que acontece? Geralmente, você tem que dar altas doses de diurético de alça. Existem alguns estudos, né? Assim, o protocolo dos caras é 80 miligramas de bolos, aí ou um braço com 10 miligramas hora, outro com 20, outro com 40. Então, assim, a dose alta. Por quê? Porque esse rim, esse sistema renal, ele está também danificado por causa de estase venosa. O coração direito não está funcionando e a perfusão renal está comprometida por causa dessa estase venosa. Tá? Você tem que ter cautela com essa linha de conduta, né, de depressão volêmica em paciente com embolia, tamponamento e infarto de VD. E uma coisa que esse documento da American Heart deixa bem claro é não deixar de utilizar diurético, terapia para depressão volêmica nos pacientes que estão hipotensos, você perceber que ele está hipervolêmico. Liga a noradrenalina, sobe a pressão dele e dá diurético. Olha como é que isso é difícil, né? Precisa de um cara lá na beira-leito, pensando, raciocinando, examinando, reavaliando, mas é o correto a se fazer nessa situação aqui, tá? Bom, em alguns casos você vai ter que dar aporte volêmico. É justamente o contrário daquelas situações que ele pediu cautela. Bulia, tamponamento, infarto. E aí isso aqui que é importante, ó, que eu queria que vocês lembrassem, sempre com cautela, cotas com parcimônia. Ele ainda coloca ali o que você faz, como é que você faz. Dá 500, no máximo 1.000. Esse conceito de que a insuficiência do coração direito é uma condição que requer aumento de pré-carga é simplista, tá? Lembra, o excesso de pré-carga resulta em piora da dilatação do ventrículo direito, isquemia, regurgitação tricúspide, deslocamento do septo. O negócio vai andando em círculo ali, só piorando o estado hemodinâmico do paciente, tá? Drogas vasoativas, isso aqui é complexo pra caramba, assim, uma situação em que eu acho que provavelmente em alguns casos um Swan-Ganz ia ajudar bem, sabe? Manejo é delicado, complexo. O efeito hemodinâmico é difícil de prever, tá? Depende da etiologia, condição volêmica, coexistência da insuficiência cardíaca esquerda. Então, o Swan-Ganz pode ajudar. Situação, você pode usar vasodilatadores, niprid, tridil, para melhorar o volume sistólico, né, dessas duas câmaras ao reduzir pós-carga, tá? Esses vasodilatadores, eles são não seletivos, então eles atuam tanto na circulação sistêmica quanto na pulmonar. Em alguns casos, pode ser interessante o uso de vasodilatador pulmonar seletivo, né? Por exemplo, óxido nítrico, em algumas situações de SARA, embolia pulmonar, casos extremos, né? Mas isso tem um mecanismo com plausibilidade biológica, ainda que, como eu salientei no começo da aula, evidência para isso aqui é muito complicado. Você tem muito pouco estudo para você bater martelo em tudo isso aqui que eu estou falando. Dobutamina e milrinona podem ser considerados, apesar do efeito inotrópico modesto no VD. O VD tem aquela parede fininha, né? Você vai dar um cardiotônico, mas geralmente se aumenta a performance do ventrículo esquerdo, que também está sofrendo geralmente, né? Às vezes você ganha débito cardíaco não porque você ajudou o VD, mas porque você ajudou o VE, que também está sofrido. Em caso refratário,
para garantir ali um estado hemodinâmico mínimo, aí é ligar um vasopressor, uma noradrenalina, combinar com a dobuta e tentar ir tateando isso aí. Voltando aí para o segundo ponto, efeito hemodinâmico difícil de prever, né? Fazer e reavaliar, fazer e reavaliar. Aí, terapias específicas. Lembrar, você está numa condição aguda ali, você faz isso tudo que eu comentei anteriormente para ganhar tempo, respirar e tratar o que de fato levou o paciente àquela situação. Anticoagulação, trombose, embolia, reperfusão do paciente que está infartando, esse ventrículo direito, algumas miocardites, começar com um supressor, tamponamento, não preciso falar que tem que esvaziar esse saco pericárdico, e SARA, que é talvez o mais desafiador, né? Reverter a hipoxemia e ajustar parâmetros da VM de forma racional, senão você mata o cara de instabilidade hemodinâmica com ele saturando bem, né? Aqui também um fluxograma, né? Um resumo aqui do manejo, tá? Desde a parte etiológica específica até a reversão de arritmias, que, como eu falei, são comuns e atrapalham bastante essa condição hemodinâmica do paciente. Eles podem acontecer agudamente, né, nas apresentações. E aí, fazer a otimização da pré-carga de forma racional, não sair dando volume, não VD precisa de muito volume, e o negócio só engurgitando, piorando, tá? Aqui vocês veem no lado direito extremo aqui o manejo com alguns parâmetros que o Fangans poderia trazer, você faz um manejo inicial com você ajustar sua papo, melhorar e ganhar um débito cardíaco mínimo, um pezinho de pressão, e para casos refratários, dispositivos de assistência, né? É muito complicado. Eu acho que isso aqui é talvez assim uma das coisas que mais demanda raciocínio, atenção, tempo, cuidado do intensivista, sabe? É muito difícil. Por isso que não tem estudo, então é muito complexo. É difícil padronizar grupo, é difícil de se propor intervenção e não intervenção, braços assim para pacientes tão graves. Provavelmente a gente vai ficar no escuro de evidências sobre isso aqui durante muito tempo, se não for para o resto da nossa vida. Tá? É isso. Se eu puder ajudar em alguma coisa, mas assim, realmente eu trouxe o que eu consegui achar aqui de mais interessante para a gente. Deixa eu ver quanto tempo de aula que deu. 40 minutos está bom demais. É isso, gente. Bons estudos aí a todos. Devolvo a palavra para o Luiz, se ele ainda estiver aí, porque ele está na Unimed. Abraço, pessoal. Boa, Paulo. Boa, o Luiz teve que empenhar numa saída aqui, e aí ele pediu só para a gente finalizar aí contigo, a gente abrir para perguntas agora, mas lembrando a turma aí que a disfunção do VD é um desafio à parte dentro do choque cardiogênico, porque a grande dificuldade é exatamente o manejo volêmico. Se a gente fizer a analogia primária de que disfunção do VD é igual a hipervolemia, a gente aumenta a mortalidade dos pacientes. Então, o manejo volêmico requer uma atenção maior até do que a disfunção do VE nas situações práticas do dia a dia. Então, é um paciente que eu preciso fazer um eco à beira-leito frequentemente, eu preciso repetir isso no plantão 2, 3, 4 vezes. A gente precisa estar atento aí à fluido-responsividade, ao que o paciente tá mostrando para a gente de resposta a cada 500 ml de volume que a gente dá ou que a gente tira. Porque senão, se a gente encher a caixa d'água demais desses pacientes, a gente acaba causando disfunção do VE, que anteriormente ele não tinha, o movimento paradoxal aumenta, e aí eu vou ter um paciente com disfunção do VD, disfunção do VE e congestão sistêmica. Essa congestão sistêmica associada à disfunção do VE é muito difícil de tratar, né?
Então, é um desafio muito grande que exige da gente um acompanhamento muito de perto, um raciocínio bastante específico para cada paciente e não fazermos analogias primárias, que é o erro maior que a gente comete, é ou dar furosemida demais e deixar esses pacientes hipovolêmicos, e aí o VD abre o bico e, como você disse, bate biela, depois você vai explicar para os meninos o que é bater biela, vou deixar essa parte para você. Ou a gente dá volume demais e a gente faz um estrago maior ainda. Então, esse manejo realmente é muito difícil. Mas parabéns, a aula ficou extremamente objetiva, clara, enfim, transparente. Eu acho que ficou bastante didática, você tem uma didática boa. Enfim, a gente pode abrir para perguntas agora e tá com a turma aí. Obrigado, Fábio. Só antes disso, a gente está com um caso desse lá no Vila. Chegou um pós-operatório de CIA, ela chegou urinando pouco, estava com a CK aumentada, o pessoal viu essa CK desde lá do bloco, fizeram bastante volume nela, no eco transesofágico que fizeram durante o procedimento, o ventrículo direito já estava grandão, e aí ela chegou, hoje eu peguei ela no primeiro DPO, e me surgiu exatamente essa dúvida. Estava urinando pouco e tal, e eu assim... Isso é muito comum nos serviços que tem cirurgia cardíaca. A gente via muito isso na minha época de residência lá no Biocor, quando eu trabalhava no Biocor, porque fazia muita cirurgia cardíaca e ainda faz. Os pós-operatórios de correção de CIA, que os cirurgiões adoram fazer, porque é uma cirurgia cardíaca filezinha, tranquilo, complica muito lá na gente no CTI, porque é um VD que estava habituado a um volume de distensão, de tensão de parede, de mecanismo de Frank-Starling mais exacerbado, porque ele tinha um refluxo maior. Então, quando você fecha a CIA, você perde esse chicote que o VD estava acostumado a receber, que era a tensão de parede mais alta pelo volume maior diastólico que ele tinha. Então, ele abre o bico, ele bate a biela, como você disse aí. E aí, até fazer uma adaptação, requer aí pelo menos 48, 72 horas, que é a média que a gente habitualmente vê. Depende muito, né, de quanto essa cardiopatia congênita foi até a fase adulta, se é um paciente jovem, mais idoso, enfim. Mas é um paciente que muitas vezes sai precisando de inotrópico, sai precisando, às vezes, de uma associação de inotrópico, milrinona com dobuta, sai precisando de um manejo volêmico bastante específico, com bastante detalhe na beira do leito, e eles fazem mesmo baixo débito e disfunção de VD. É muito comum a cirurgia cardíaca, uma cardiopatia congênita mais tranquila, mas que no pós-operatório dá um trabalhinho grande mesmo. E nós temos um outro caso também lá no CT, que faleceu essa semana, infelizmente, com uma menina de 15 anos, que teve uma embolia maciça lá, acho que, se não me engano, ficou no CTI 3, lá do Metropolitano, e que morreu por disfunção cardíaca. Uma embolia muito grande, o trombo era enorme e tal, foi trombolizada, mas não morreu por hipoxemia, ela morreu por disfunção do VD refratária. Né? Então, assim, os casos são frequentes, se a gente ficar atento, a gente tem todos os dias aí no nosso dia a dia. Sim. Muito interessante, isso é um desafio mesmo. Ô, Fábio, nesse caso dessa paciente que você contou aí do caso de 15 anos, que era uma VD refratária, valeria a pena passar marca-passo nela? Na fase aguda, a gente não tem benefício, sabe? Quando a gente tem uma disfunção crônica, com hipertensão pré-capilar, com um movimento paradoxal do septo e, consequentemente, você tem uma dissociação biventricular, ou seja, você geralmente se manifesta com BRE muito importante, ou até um BRD com fração de ejeção mais baixa, vale a pena você fazer um ressincronismo. O ressincronismo pode melhorar, mas o marca-passo na fase aguda a gente não tem benefício, pelo menos até o momento. Entendi, obrigada, viu? Nada. É isso, turma. Eu acho que a gente... eu queria que vocês dessem uma estudada, aprofundada aí nessas apresentações ultrassonográficas, para a gente ir aprimorando isso lá no hospital, sempre que a gente tiver oportunidade, tanto nos pacientes que estão com disfunção, quanto, né, a normalidade, a gente vai lá e vai testando, vai acostumando a nossa percepção a isso, para a gente ficar craque, né? Chamar a Cinti para
mostrar para gente e aprimorando, né? Eu e a Alice, pode chamar a Alice também. Eu não sei nada, não. Ah, é. Ô, Fábio, só uma coisa que eu não sei, porque é uma dúvida que eu tenho mesmo. A gente tem até esse material da RE sensacional. Eu acho que é aquele Statement of Management, não é? Que eles colocam da RA. Eles citam que a mirinone, ela é a escolha, se você tiver que escolher o inotrópico, né? Eles até jogam a dobuta de ladinho. Só que eles são enfáticos na questão dos vasodilatadores pulmonares, né? Principalmente numa fase mais tardia. Se deu na fila, eles usam outros que a gente não tem. Não tem manejo nenhum disso. Confesso que nunca usei num paciente, nem que eles colocam como ponte. Você tem alguma mão disso? Não, na verdade, o que a gente percebe é que nas hipertensões pulmonares pré-capilares, elas tendem a responder um pouco melhor. E nas hipertensões pulmonares pré-capilares são mais raros. A esclerodermia é uma delas, a hipertensão pulmonar primária é um desafio enorme no manejo clínico, porque a mortalidade é muito alta. Então, a sildenafila entra basicamente nesses quadros com melhor resposta nas hipertensões pré-capilares. Como nossos casos lá no CTI, a maioria são de hipertensões pós-capilares, a gente não tem um benefício a curto prazo, principalmente na fase aguda, né? Mas na esclerodermia, que é onde a gente mais tem indicação, sim. Mas na fase aguda, não, nós não temos essa resposta. Nós não temos essa resposta. E é difícil você usar um vasodilatador, porque ele não é só pulmonar, né? Ele não é muito específico. E na disfunção do VD, se usar um vasodilatador, é difícil fazer esse tipo de analogia. Mas na esclerodermia, sim. Aí sim é o diagnóstico. E na hipertensão pulmonar primária, as duas são pré-capilares. Bom demais, só porque assim, nunca vi ninguém assim, já vi aventar fazer, mas todo mundo coça a cabeça e ninguém coloca. É angustiante, a gente não consegue mesmo, não. Tudo bem, turma. Tudo bem, turma. Acho que não está tendo mais dúvida, não, porque essa turma é boa demais, né, Paulo? Certo. Não é? Bom, então nós vamos finalizando então a nossa aula do Paulo, parabenizando novamente o Paulo aí pela explicação brilhante, pela didática, que eu até então não sabia que você tinha tanta didática assim, Paulo. Parabéns, coisa boa. Achamos o nosso professor, Obrigado. turma, tá aí, ó. Pode dar bastante aula para ele aí, que ele gosta. Vamos finalizando então nossas quartas intensivas, isso vai ficar gravado lá no nosso técnico de informática aí, que é o Juarez, vai colocar isso no YouTube em breve. E agradecendo a todos aí, quinta-feira, se Deus quiser, nós estamos de novo. Eu, quarta ou quinta, a gente vai definir dessa semana. Um abraço a todos aí, fiquem com Deus, hein? Obrigado, gente. Abraço. Tchau, tchau. Parabéns, Paulo. Obrigado, valeu. Você que coordenou a reunião? Hã?